Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, naquele formato que você gosta, com tempos definidos para as respostas e comentários. Nós vamos discutir hoje uma das perguntas mais frequentes a respeito da Santa Ceia. Algumas igrejas não oferecem a ceia para as pessoas que se julgam merecedoras dela. Apenas os batizados podem participar da ceia. Outras igrejas não. Elas deixam a critério de quem estiver ali assistindo ao culto no momento em que a ceia é ministrada. Qual dos dois comportamentos está correto? A igreja que restringe a administração da ceia apenas aos batizados age corretamente ou erroneamente? O que a Bíblia Sagrada, nossa regra única e infalível de fé e de prática, ensina a respeito disso? Se perguntassem para você, você responderia com base na prática da sua igreja ou com base naquilo que você pensa à luz das Escrituras? Ou as duas coisas são iguais, o que seria o ideal, né? Não sei. Vamos ponderar a respeito e tirar as nossas conclusões ao final desse programa. Está no ar o Vejam Só. Olá, com alegria que começamos mais uma edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Para falar do tema de hoje, nós trouxemos mais uma vez o pastor José Serafim, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, escritor, professor e está ficando famoso nas mídias. Tudo bem, pastor Serafim? Paz e graça, seja bem-vindo. Amém, paz e graça, reverendo Weber, pastor Ezequiel, né? Isso. Pastor Ezequiel, prazer em tê-lo aqui conosco. E quero agradecer ao programa, a confiança em mim depositada, por poder participar desse programa de uma audiência tão grande e tão bem falado, tão bem visto por todos os crentes e até pessoas não crentes também têm elogiado bastante esse programa. Então é um programa abençoado, leva o evangelho a milhões de pessoas e é um instrumento de Deus para a propagação da palavra de Deus. Para a glória de Jesus, né? Amém. A igreja que o senhor frequenta, onde o senhor pode ser encontrado, quando o senhor está em São Paulo? Quando estou em São Paulo, é verdade. Qual é? É a Assembleia de Deus, no bairro do Belém, na rua Conselheiro Cotegipe, número 273. Nossos cultos são aos domingos, às 19 horas, terças e quintas, 19h30. Nossa escola bíblica dominical, aos domingos, às 9 horas. Todos são bem-vindos, a entrada é franca. Muito obrigado pela presença do irmão mais uma vez. Do outro lado, estreando no programa Vejam Só, damos as boas-vindas ao pastor Ezequiel Gomes. Ele é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mestre em Teologia Bíblica, além de escritor. Seja bem-vindo, pastor Ezequiel. Paz e graça. Graça e paz, Heber, pastor Serafim, prazer conhecê-lo pessoalmente, já conhecia dos debates, né? E tenho o maior privilégio de hoje estrear no Vejam Só, realmente um programa que já edificou a minha vida muitas vezes e hoje tenho o privilégio. Quero aproveitar esse espaço, fazer um pedido de oração. Hoje eu estava cortando os poucos cabelos que me restam e ali o barbeiro pediu assim que a mãe dele está com câncer e tal. E vamos orar por ela, Marlene, né? Peço a todos aí que orem, que Deus faça a vontade dele na vida dela e tenho o prazer de estar aqui hoje debatendo um tema importante da palavra do Senhor. E o irmão pode ser encontrado na Igreja Adventista Sétimo Dia de Jundiaí. Isso, eu estou morando em Jundiaí nesse momento. Ali é uma igreja pertinho do shopping Jundiaí, o shopping principal da cidade, não é difícil de ser encontrado. E estamos lá louvando ao Senhor, servindo ao Senhor. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Reverendo, posso mandar uma saudação para alguns amigos? Então, eu vou pedir a sua... Sim, já mandou. Não, já. Deixa eu só pôr a matéria no ar e depois, sim. Quando vocês forem explicar o ponto de vista a ser defendido, pois não. A gente fala do restante. Vamos lá. Hoje vamos falar sobre a Santa Ceia. Eu imagino que você que nos assiste sabe exatamente qual é o verdadeiro significado desse momento.
e por que ele foi instituído por Cristo. Naquele exato momento em que o Mestre pediu para os seus discípulos prepararem a Páscoa, ele não dá um novo significado para o momento, mas cumpre o seu verdadeiro significado. Até aqui caminhamos bem. Porém, não apenas aqui no Vejam Só, mas dentro de muitas igrejas surge então uma pergunta: quem deve participar da Santa Ceia? Por isso, e diante dessa dificuldade, queremos saber: é certa a atitude das igrejas que restringem a Santa Ceia apenas aos batizados? Não temos nenhum mandamento específico orientando-se para participar da Santa Ceia, a pessoa deve ser batizada ou não. Porém, temos algumas orientações, princípios bíblicos que os cristãos devem seguir. Por exemplo, no texto de Mateus 28, no final do capítulo, Jesus traz a seguinte orientação: Ide, fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como o batismo é um símbolo externo, que marca um momento de passagem, podemos entender que depois desse momento, a pessoa faça parte do corpo de Cristo. Nesse sentido, e somente então depois do batismo, é que a pessoa poderá então participar da mesa do Senhor. Em Atos capítulo 2, encontramos a mesma ideia. Depois de uma pregação, muitos se convertem e são batizados. Então, esses novos convertidos perseveram na doutrina dos apóstolos e juntos participam da comunhão do corpo de Cristo. A ideia desse grupo é a seguinte: como uma pessoa só é batizada depois de crer no Senhor Jesus, então ela só pode participar da ceia como em uma sequência lógica depois de ser batizada. Contudo, existe um outro lado, que acredita que a ceia é uma bênção que deve ser compartilhada com todo mundo. Por não existir uma orientação bíblica clara sobre o assunto, nenhum mandamento sobre a questão, a ideia seria dividir então essa bênção com todo mundo, sem restrição, pois o próprio Jesus não fez essa diferenciação. Logo, os seus discípulos não deveriam fazer essa distinção de apenas um grupo, aqueles que foram batizados, participarem desse momento. Aliás, fazer essa separação seria uma doutrina humana, algo que a Bíblia não ensina, mas que é praticada pela igreja, por instrução de homens, não de Deus. Depois de tudo isso que vimos, será que conseguimos chegar a alguma conclusão? A ceia deve ser ministrada somente para pessoas que já foram batizadas? Ou isso seria uma invenção da igreja? E o correto mesmo seria ministrar a Santa Ceia para todo mundo, de forma indiscriminada? Você aí de casa, o que você acha sobre isso? Bom, eu não sei você, mas eu vou ficar ligado no programa de hoje, porque quero saber a resposta para essa nossa pergunta. Valeu, Zeca. Muito obrigado. Mais uma vez, muito bom. Conosco hoje o pastor José Serafim. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém, escritor, né, e pregador itinerante. O senhor pediu para fazer saudação para algumas pessoas. Obrigado pela oportunidade. Eu quero mandar um abraço, um ósculo santo, para a irmã Adriana Braga, lá de Maceió. Ela fez um contato comigo via meu e-mail, está com meus livros e colocou meus livros num link. Então, muito obrigado, irmã, pela sua publicidade, pela sua participação. E quero mandar um ósculo santo para minha prima Priscila, em São José do Rio Preto. Deus abençoe, prima. E fico orgulhoso de você estar ligado, nos assistindo. E todos os demais amigos, citar nomes aqui, eu vou tomar muito tempo. Então, meus irmãos e amigos, pessoal da Assembleia de Deus do Belém, e doutor Caramuru, que já esteve aqui, meu amigo, meu abraço para todos vocês. Deus nos abençoe. Quem lhe mandou um abraço ontem foi o pastor Emanuel Barbosa, da Igreja de São José dos Campos. Fui pregar lá ontem, falei do senhor, ele o conhece o doutor Caramuru. Conhece, amigo nosso. Mandou-lhe um abraço. Obrigado.
Pastor, o senhor tem livro, né? Quer Sim. falar do livro rapidinho? Obrigado. E depois já fala qual vai ser o ponto de vista que o senhor vai defender aqui. Ah, pois não. Revelação do Apocalipse. Esse livro Ali, pastor. já está na 5ª edição. Essa 5ª edição vem ampliada. Alguns temas que, inclusive, vejam só, me abriu os olhos que eu poderia melhorar das edições anteriores. Um dos assuntos que me despertou aqui foi como que poderia se cumprir Apocalipse capítulo 7, versículo 4, onde está escrito que haverá 144 mil judeus, sendo 12 mil de cada tribo. E a pergunta era, como vai se cumprir essa profecia se as 10 tribos do norte foram dispersas no ano 722 a.C. pelo rei Salmanaser II da Síria, e ninguém sabe onde elas estão? Como se cumprirá essa profecia? Então eu fui na Bíblia vasculhar e estudar e buscar, e eu estou explicando minuciosamente neste livro, nessa 5ª edição. Também estou explicando minuciosamente sobre as 2 testemunhas, no capítulo 11, que alguns crentes acham que vai ser Moisés, vai ser Elias, vai ser Enoque. Eu estou explicando, à luz das Escrituras Sagradas, que não tem a menor possibilidade de ser nenhum desses 3. Quem serão, então? Eu estou explicando aqui também. E a mulher vestida do sol, aquela mulher do capítulo 12, essa mulher dá dor de cabeça para muita gente. Faz tempo, né? Faz tempo. Quem é essa mulher? Mulher dá dor de cabeça desde o tempo de Adão. Pois é, essa não é a primeira, né? Por que ela está vestida do sol? Por que ela está pisando na lua? Também estamos explicando à luz da palavra de Deus. Eu quero ressaltar que eu não estou colocando uma opinião pessoal. A minha opinião aí não tem valor. Vale aquilo que a palavra de Deus fala. Então estamos explicando à luz da Bíblia com base em textos bíblicos. E ele estará à vossa disposição. Nós temos locais de venda. Pode comprar pelo meu e-mail, que já está na tela, né, meu e-mail. Na livraria do pastor Elias Soares, na rua Conde Sarzedo, número 160, loja 27. E na loja do pastor Isaías, irmã Vilma, na rua Conselheiro Cotegipe, número 174. E também na loja Eclesiastes, no shopping Aricanduva, também vai encontrar meus livros lá. E além desse, eu tenho o Deus... E o ponto de vista do senhor, qual vai ser? Meu ponto de vista. Do tema de hoje. A Santa Ceia é restrita aos membros da igreja. Somente aqueles que são batizados e estão em gozo de plena comunhão com a igreja é que tem direito que a igreja lhes dá a oportunidade de participarem da Santa Ceia. Então o senhor defende essa ceia tese restrita? Restrito somente aos crentes batizados e que estejam em gozo de perfeita comunhão com a igreja. Somente esses poderão participar da Santa Ceia. Legal. Quando eu falo que poderão, é a visão da igreja. Às vezes entra na igreja alguém que não é nem membro e toma a Santa Ceia. Nós não vamos perguntar se ele é batizado ou não. Mas a defesa da igreja é essa. A tese é essa daí. E mas esse Deus da família, eu tenho a honra de trabalhar com casais há mais de 30 anos, fazendo encontro de casais. E eu gostaria de escrever esse livro para tirar muitas dúvidas que muitos casais cristãos encontram, ou desmanchar alguns tabus religiosos também. Exemplo, algumas perguntas. Como deve ser o jejum do casal cristão? O casal cristão também jejua. Tem uma regra bíblica para isso. Como deve se comportar o casal cristão na semana da Santa Ceia? É outro problema que embaraça muitos crentes. Na semana da Santa Ceia, pode ou não pode? O senhor está brincando, né? Estou. Não, tem muito crente que tem dúvida sobre isso. Ainda? Muitos. Não é um ou outro, não. Muitos. Tá bom. É lícito ao casal cristão ter um planejamento familiar? Deus aprova o divórcio? Se aprova, em que circunstância? Se não, por quê? Na intimidade do casal cristão, existe alguma restrição bíblica ou tudo é permitido? Estamos explicando também à luz das Escrituras esses detalhes. Muito obrigado. Obrigado, pastor. E os irmãos encontram nos endereços que eu já lhes tenho dado. Bom,
Do outro lado, nós temos o pastor Ezequiel Gomes, ministro da Igreja Adventista Sétimo Dia, que também é escritor e mestre em teologia bíblica, né? O senhor vai defender a ideia da ceia aberta? Ceia aberta. Até o pastor Serafim já deu um pouco dessa dica aí, né? A gente não vai perguntar quem é batizado e quem não é, e na prática isso às vezes se torna realmente uma ceia aberta, e é assim que a Igreja Adventista do Sétimo Dia pratica, é assim que eu creio pessoalmente. Nesse momento, por exemplo, da minha vida pessoal, eu já, por exemplo, não sirvo a Igreja Adventista do Sétimo Dia como pastor, mas eu tenho a formação, eu já exerci o ministério como professor, radialista, como pastor distrital, e o meu entendimento pessoal, como você coloca no começo ali, é exatamente o entendimento da Igreja Adventista, no ponto, assim, em relação à importância da gente partilhar esse símbolo, essa ceia, independentemente desse tipo de partidarismo em relação a quem é batizado ou não, que vai gerar inúmeras questões também em relação a quem pode ou não participar desses emblemas sagrados, né, do corpo e do sangue de Cristo. O livro que o senhor trouxe? Bom, eu sou um ministro bem mais jovem do que o pastor Serafim, né? Então, com certeza, o meu trabalho ainda está bem incipiente. Eu gostei muito dos temas colocados por ele, Apocalipse, fantástico, Apocalipse 12, Apocalipse 7, coisa muito boa. O meu livro, eu estou lançando agora pela editora Reflexão. Ali, pastor. Ele se chama A Difícil Doutrina do Não Amor de Deus. E eu vi que você, quando eu falei do tema, falou, opa, esse não chama atenção, né? Esse livro aqui, ele é um diálogo crítico, uma resposta ao famoso teólogo bíblico Donald Arthur Carson, D.A. Carson, famosíssimo, muitos livros traduzidos para o português, um camarada com uma qualidade excelente. E ele lança um livrinho chamado A Difícil Doutrina do Amor de Deus. Dentro de um contexto calvinista, especialmente ele como ministro calvinista, ele coloca que esses temas são complicados. Será que Deus ama o não eleito, o não salvo? Como é que não é? E ele dá uma resposta particular dele em relação a esses pontos. E eu tomei assim a liberdade de criticar um pouquinho, assim, mas claro, dentro de um respeito ele como um grande teólogo, mas eu coloquei a visão arminiana desse debate, como é que é a questão do amor de Deus, esse amor universal, ou é restrito aos eleitos, ou como é que não é, de maneira que se você quiser encontrar também o meu livro, você pode procurar através do site da editora Reflexão, ou também através do meu e-mail pessoal. Meu e-mail é meio que um enigma, né? Está publicado no site do programa. Isso, então fica fácil, né? ezekassalt@hotmail.com, você pode encontrar esse material também. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço. Vamos lá. Pastor Serafim, sua primeira pergunta. Ok. Eu fiz aqui primeiro uma observação, rapidinho. A Santa Ceia é uma ordenança do Senhor Jesus à Igreja do Novo Testamento. É também chamada de a comunhão dos santos. É a família de Deus unida pelo ágape, o amor de Deus. Ela deve ser restrita aos membros da igreja, aqueles que foram batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que estão em gozo de plena comunhão com a igreja, conforme Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 41 e 42. A minha pergunta ao pastor Ezequiel, né? Ezequiel. Qual profeta? Ezequiel, profeta difícil. O Senhor Jesus comeu com os 12 a última Páscoa, inaugurou a primeira Santa Ceia. Por que razão Jesus convidou somente os 12 para a primeira Santa Ceia? Veja. O senhor entendeu a pergunta? Entendi. 3 minutos. Perfeitamente. Quando a gente tenta entrar na seara de vislumbrar o porquê Deus faz o que faz, o porquê Cristo faz o que faz, a gente entra num terreno muito perigoso. Porque a gente pode especular ou imaginar 1000 respostas e talvez as nossas respostas não sejam corretas. Por que ele fez isso? O que quer dizer isso? Claro, não que não tenhamos que questionar, mas é uma seara perigosa. O que acontece, independentemente assim, das razões reais, por que Cristo colocou aquilo ali num grupo seleto dos seus 12 discípulos, ainda que isso permaneça obscuro, e isso teria que ser perguntado para ele, por que ele fez isso, qual que é o simbolismo, o que ele quer dizer com isso, essa instituição, tendo a ver com a Páscoa e tendo a presença de Judas no meio dessa ceia, ela já dá alguns indicativos.
A Páscoa, ela foi, vamos pensar assim, o protótipo veterotestamentário da ceia. E vocês se lembram, né, vocês conhecem bem a história bíblica, de que aquela ceia pascual, ela foi aberta a não circuncidados também, ou a não membros do povo de Israel, e de alguma maneira creram naquela advertência, num contexto específico, ali no caso, alguns egípcios, né? E aqueles que creram e se abrigaram debaixo do sangue, receberam os benefícios desta ceia, desta comunhão, desta Páscoa, e de forma que, de alguma maneira, eu entendo que isso já dá um certo protótipo de uma abertura além dos limites de Israel. De uma outra forma também, o fato de Cristo ter oferecido esta ceia a Judas, obviamente tendo o conhecimento prévio da traição, da infidelidade, do pecado de Judas, inclusive naquele próprio contexto, já nos dá também uma ideia de que, de alguma maneira, não vou dizer para você assim que Cristo ele quer distribuir a Santa Ceia indiscriminadamente, ou que não tem regra, que não é bem esse o ponto, mas o ponto é, Cristo conhecendo o pecado, inclusive de Judas, inclusive o que estava para fazer, não lhe negou a ceia. Então eu creio que aí também pode existir um princípio de uma abertura, de que a pessoa que quer participar, também Cristo não obrigou Judas a participar, mas a pessoa que queira, obviamente ela será responsável por isso, e é inclusive nesse contexto que Satanás entra em Judas, né? Então você vê que ele de repente, vamos pensar, se colocou de uma forma soberba, se colocou de uma forma errada e foi punido por isso, mas de qualquer forma ele não foi proibido de participar dessa comunhão da parte de Cristo. De alguma maneira também eu creio que isso pode ser um princípio para a gente não excluir pessoas da comunhão da ceia. Muito obrigado, pastor. Imagina. Pastor Serafim, seus comentários. É claro e evidente que eu não concordo com a explicação do pastor. Tenho todo respeito pelo irmão, mas a minha visão é completamente outra. Nós podemos sim procurar saber o porquê de certas atitudes de Deus. Podemos sim, nós somos aceitos como filhos de Deus, e Jesus mesmo falou que a alguns era escondido, mas a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Portanto, qualquer atitude que o Senhor Jesus teve no seu ministério é digna da nossa reflexão, da nossa meditação, e se ele fez algo porque tinha um sentido certo para o fazer. E nós devemos ser, o apóstolo Paulo recomenda 3 ou 4 vezes, que nós sejamos imitadores de Cristo, aprendendo com ele. Então vamos seguir as regras dele, que nós temos mais segurança de estar certos. O Senhor frisou o fato de Judas Iscariotes. Foi exatamente o momento em que Satanás entrou nele. Foi a hora que ele comeu a Santa Ceia. Na Páscoa ele não ficou endemoniado, mas ao tomar a Santa Ceia ficou. E quem deu a Santa Ceia? Jesus colocou na boca de Judas o bocado molhado. Antes, Jesus lhe deu uma advertência. Um de vocês vão me trair. Foi uma advertência. Preocupou todos eles. João reclinou a sua fonte a pedido de Pedro, né? Que preocupou todo mundo. Quem é, Senhor, que vai te trair? É aquele que comer, que meter a mão comigo no prato. Foi bem explícito, bem explicado. Jesus não deseja que um ato santo como esse sirva de maldição ou de condenação para ninguém. Daí a sua advertência. Judas não aceitou porque a sua visão era outra. Ele estava totalmente desviado do plano e do propósito de Deus. Tinha outra visão, que não é o nosso caso, por isso não vou entrar em detalhes. Por que ele foi aceito no grupo? Porque ele fazia parte do grupo. Ele era membro do grupo até então, ele não tinha sido excluído ainda. Aliás, foi ele que se excluiu do grupo, não foi Jesus quem o excluiu. Portanto, a Santa Ceia, que é uma comemoração da morte do Senhor, que é uma lembrança da morte do Senhor, ela deve ser feita por aqueles que foram remidos pela morte, que creem na remissão dos seus pecados através da morte de Jesus. E se ela é uma comunhão, como nós chamamos, a Santa Ceia é o ágape, é o amor, é aquele amor de família, da família de Deus, só os que fazem parte da família de Deus que podem gozar dessa comunhão da Santa Ceia. Muito obrigado, pastor Serafim. Agora é a vez da primeira pergunta do pastor Ezequiel.
Bom, o Weber já tinha me falado que a tentação é grande de fazer tréplica, né? Mas eu não vou fazer, não. Não pode, não pode. Mas, claro, mas concordo em grande medida com muita coisa que o pastor Serafim colocou. Agora sim, pastor Serafim, como é que você define esses batizados que unicamente podem tomar a ceia? São batizados em qualquer igreja? São os batizados naquela igreja que especificamente está oferecendo esta ceia? Ou batizados em qualquer igreja, incluindo igreja católica, igreja evangélica, um católico que queira tomar ceia, um evangélico que queira tomar ceia de uma outra denominação? Qualquer batizado em qualquer igreja faz parte desse grupo? Ou unicamente, vamos pensar assim, cada comunhão dentro de si ou entre quatro paredes? Como é que funciona isso na sua mentalidade? Não, 3 minutos. A Igreja Assembleia de Deus, ela abre a oportunidade para tomar Santa Ceia a qualquer crente de qualquer denominação evangélica que seja batizado conforme o batismo bíblico. Certo. Que seja batizado em águas, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então esse é o batismo bíblico. Se ele passou por esse batismo, está em gozo de plena comunhão com a sua igreja, ele tem a oportunidade de participar do batismo. Não é necessário saber se é da igreja A ou B. O senhor é um cristão, é batizado nas águas? Sim, sou. Está em comunhão com a sua igreja? A Santa Ceia está aberta. Mesmo porque nós cremos que lá no céu não vai haver divisão de igreja, não é? Amém. Seria muito estranho se a gente pensar que quando a igreja triunfante entrar no céu, tem uma placa na frente, Assembleia de Deus, a direita presbiteriana, esquerda metodista, e do outro lado adventista, que a briga ia continuar lá, não é? Então, lá não vai existir. Então, todos os salvos em Cristo, batizados conforme a palavra de Deus, podem gozar da comunhão dos santos sem nenhuma restrição. Nós não fazemos restrição nenhuma, desde que a pessoa seja batizada. Agora, se ele não pertence a uma igreja evangélica, tem um outro credo religioso, então, ou se ele não está em gozo de comunhão, se por qualquer motivo ele está disciplinado ou fora da membresia da igreja, é-lhe recomendado não participar da Santa Ceia, porque ele não está em comunhão. O que é comunhão? Quando o mesmo pensamento, mesmas atitudes estão unidos. Se ele está separado, não está em comunhão. Se não está em comunhão, a sua participação não seria sincera, não seria real. Não atinge o motivo certo da Santa Ceia. A gente só come junto com alguém que a gente se dá bem, não é? Ninguém senta ao lado do inimigo para comer com ele. Ou de alguém que não diz a mesma linguagem, alguém que tem outra visão. E assim é a igreja. E outro detalhe importante, quando Jesus deu a Santa Ceia, ele fez uma observação. Eu não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Quem entrará no reino celestial, no reino de Deus, são aqueles que são batizados conforme a palavra de Deus, que são membros da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 41. Aqueles que ouviram a palavra foram batizados, e sendo batizados, eles foram aceitos, foram incluídos na igreja. Assim o Senhor acrescentava o número dos que haviam de se salvar. Amém. Ah, bom. Bom, vamos lá. Seus comentários, pastor Ezequiel. Veja, eu trago essa pergunta nesses termos porque quando a coisa vai para a prática, se torna um pouco mais complicado do que na teoria. Vejam bem, em grande medida, a teologia da Santa Ceia, ela está construída no finalzinho ali dos evangelhos sinóticos, né, com a instituição da Santa Ceia, e depois você tem uma discussão um pouco mais ampla em 1 Coríntios capítulo 10 e 11. Então, em grande medida, esses são os textos bíblicos a esse respeito. Então, o que acontece? A igreja do Novo Testamento, ela não segue, ou vamos pensar ao contrário, a igreja do século XXI não segue exatamente a mesma situação da igreja primitiva, do começo da igreja. De forma que às vezes é um pouco complicado
a gente entender essas grandes diferenças que se colocam entre as pessoas por causa do entendimento de cada um. Então, por exemplo, quando você coloca que somente os batizados podem participar da ceia, isso gera muitas questões sobre quem são esses batizados. Então, o bebezinho católico que é batizado, de qualquer maneira, dentro de uma ampla comunidade cristã, que confessa Cristo, etc., é considerado batizado. Nas igrejas de matriz mais protestante, especialmente com uma influência um pouco anabatista, batista, etc., você tem uma polêmica de que esse batismo infantil, e aí é problemático porque tem igrejas evangélicas que também praticam batismo infantil, de alguma maneira esse batismo ele não é um batismo pleno no ponto daquilo que Jesus fala em Marcos 16, verso 16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então é necessário uma fé prévia para que haja o batismo. Então, veja, se você entrar só nessa discussão da fé prévia ou não, ou da fé dos pais, você já tem uma ampla polêmica, quem é batizado de forma legítima ou não. Aí, quando você entra na questão, por exemplo, o batismo por aspersão ou o batismo por imersão, você já tem também divisões, mesmo dentro do mundo evangélico, que muitas vezes, na prática, essa segregação, pensa assim, olha, quem não é batizado de determinada forma ou em determinado grupo religioso não pode participar da Santa Ceia, vai acabar criando, ou talvez, criando não, mas exacerbando as diferenças entre nós. E às vezes o propósito da Santa Ceia, que é unir, ele acaba, claro, a contragosto desunindo, porque aí se eu tiver que, na entrada da minha igreja, ver quem é batizado por imersão ou por aspersão, ou na igreja X ou Y, está em plena comunhão ou não, às vezes só essa investigação já causa um desconforto em relação a 1000 questões de diferenças de entendimento, e às vezes o propósito não é alcançado. Claro, eu não quero dizer com isso que nós não precisamos de uma teologia da Santa Ceia ou de critérios para participar, mas eu só estou colocando inicialmente como que é problemático a gente fazer isso, porque muitas vezes isso vai acabar gerando mais divisão do que realmente união no corpo de Cristo. Muito obrigado. Bom, então, seus comentários... Não, os comentários o senhor acabou de fazer. Eu não posso. Muito bem. Então, a primeira rodada foi concluída. O pastor José Serafim vai fazer a segunda pergunta dele ao pastor Ezequiel. Pastor Ezequiel, é lícito que uma pessoa não comprometida com Deus, que esteja na prática da idolatria, da feitiçaria, da prostituição, participe da comunhão com os santos? Quando nós falamos batismo, eu frisei bem, batismo bíblico. Sim. Batismo antibíblico não se considera. Certo. Então, é lícito essas pessoas participarem? Sim. 3 minutos, pastor. Eu creio que essa pergunta, ela naturalmente é fundamental, porque quando você prega uma comunhão aberta, é natural que essa seja a primeira pergunta, porque aí é o seguinte, então qualquer um pode fazer qualquer coisa, a Santa Ceia não tem regra, não tem pressuposto, e não é exatamente assim que as igrejas, e não só a igreja adventista, mas as igrejas em geral que praticam comunhão aberta pensam. O ponto é assim, a Santa Ceia é sagrada, o manual, por exemplo, da Igreja Adventista do Sétimo Dia diz que a Santa Ceia ela é tão sagrada hoje quanto foi quando Cristo a instituiu. Então, a comunhão aberta, ela não tem por objetivo diminuir a santidade da Santa Ceia. Não é exatamente esse o propósito. O ponto é você evitar esse tipo de constrangimento em função de diferenças de entendimento dentro do corpo de Cristo, uma vez que, naturalmente, as pessoas que participam de um culto e decidem tomar Santa Ceia, geralmente isso ocorre dentro de um contexto onde mesmo que a pessoa tenha pecados, e todo mundo tem pecados e problemas, no momento que a pessoa toma essa decisão de participar desta comunhão, há ali um mover do Espírito Santo, há ali um arrependimento, uma fé. De outra forma, um feiticeiro, um idólatra, um ateu, uma pessoa completamente descompromissada com Cristo, dificilmente tomaria a decisão de ali participar. E se o fizesse, o faria por sua própria conta e risco, e não por conta e risco da igreja. A igreja oferece, e aí nesse ponto talvez o importante, seria que a igreja deixasse muito claro, sempre no contexto de Santa Ceia, a santidade daqueles símbolos, a santidade daquela cerimônia, a importância de um compromisso de fé, de amor, e que naturalmente também
Vamos imaginar a situação de pessoas que estão estudando a Bíblia antes de serem batizadas, certo? Então assim, olha, elas ainda não estão em plena comunhão com a igreja, elas ainda não são batizadas, mas as sementes do Evangelho já começam a frutificar. E ali, será que não seria lícito a essas pessoas, que ainda que não tenham plena comunhão, venham a começar a participar, quem sabe uma Santa Ceia possa fazer uma diferença entre uma decisão, entre uma postura de repente, experimentar uma comunhão com Deus, em Cristo, de forma que o desejo de abrir a comunhão não é o desejo de fazer da comunhão uma mesa de idolatria, de prostituição, de desconsideração pela santidade do culto ou dos símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Isso deve ficar muito claro a cada momento em que a Santa Ceia é partilhada, né? Ela é realizada. E eu creio que se a igreja for fiel nesse ponto, praticamente excluirá essa situação que eu considero também problemática, você imaginar pessoas descompromissadas com Cristo tomando Santa Ceia. Eu realmente também não acho essa imagem uma imagem prazerosa. Terminou o tempo, não soou o alarme, né? Mas deu certinho. Vamos lá. Pastor Serafim, seus comentários? Outra vez, pastor Ezequiel, discordo da sua visão, porque, veja bem o seu comentário. Vem uma pessoa no nosso meio, que não é batizado, e se nós, do púlpito ou da igreja, disser que ele não pode participar, vamos criar uma divisão, uma separação e um constrangimento. Minha visão é outra. Se nós dissermos que ele não tem direito de participar porque ainda não é membro da igreja, pode despertar nele também um desejo de tornar-se membro daquela igreja e ter o direito dessa comunhão. Porque se nós dissermos que ele pode participar, se ele não pode, se a sua condição espiritual não condiz, nós estamos empurrando ele para a perdição. Ora, se aqui eu posso fazer tudo, eu posso ser um deles estiverem, se eles são salvos, eu sou também. Essa é a ideia que vamos passar, vamos contribuir para a sua ruína e não para a sua salvação. Então, se a igreja tem esse ato de Santa Ceia. Se a Santa Ceia significa comunhão dos santos, é a comemoração da morte do Senhor até que Ele venha. Quer dizer, uma forma da igreja proclamar a morte e ressurreição do Senhor, através da Santa Ceia. Ora, só a igreja de Cristo tem esse direito. Só quem é membro da igreja, só quem professa a sua salvação, através da morte de Jesus. Só quem crê no Cristo ressurreto é que pode participar. Porque, caso contrário, aliás, o apóstolo Paulo disse no capítulo 10 de 1 Coríntios, se me falha a memória, verso 23. O apóstolo Paulo advertiu bem: eu não quero que vocês participem da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então a pessoa toma aqui Santa Ceia, o pão simbolizando o corpo de Cristo, o sangue simbolizando o seu sangue derramado. E não existe nada mais santo do que esse mistério. Depois daí ele vai no bar tomar bebida alcoólica, ele vai comer sacrifícios aos ídolos, ele vai praticar feitiçaria e idolatria. O que nós temos de bem para essa pessoa? Bem nenhum. Nós contribuímos para a sua ruína, para a sua perdição, para a sua maior cegueira espiritual. Porque ele tem que ficar conscientizado de que ele não tem condições de comemorar a morte do Senhor. Porque a sua vida não condiz com isso. A função da igreja nem sempre é tão fácil falar. Às vezes nós sentimos que até fere, machuca. Mas está escrito em Provérbios que às vezes é melhor ferir do que beijar. O beijo engana e a ferida desperta. Amém. Obrigado, pastor Serafim. Pastor Ezequiel, sua segunda pergunta. Bom, pastor Serafim, uma das questões que foi colocada inclusive no vídeo de abertura, e muitos teólogos reconhecem isso, é a ausência de um mandamento claro em torno do assunto. Existem alguns princípios, algumas ideias, a gente faz algumas inferências, e fica um pouco complicado você definir uma regra assim, preto no branco. Na sua opinião, assim, como é que a gente tem que lidar com informações desse tipo que não são claramente reveladas na Bíblia? Como que a gente faz essa ponte entre o que a Bíblia diz a respeito da Santa Ceia
para que isso se torne uma proibição em relação a pessoas não batizadas, por exemplo, de forma que isso não está declarado no texto? Será que isso não acaba nos levando um pouquinho além do que a palavra de Deus diz? Ainda que as preocupações sejam salutares. Eu, ouvindo o senhor falar, eu concordo em grande medida com muita coisa, entende? Mas o ponto é, você não tem um mandamento bíblico claro. Como é que a gente transpõe isso para uma proibição clara? Pastor Ezequiel, me parece que quem fala que não tem o mandamento conhece pouco a Bíblia, viu? Se nós seguimos o exemplo da Bíblia, não precisa outro mandamento, só seguir o mesmo trilho. Se nós nos desviarmos daquele trilho, estamos transgredindo o mandamento. O primeiro modelo nosso é Jesus. Ele tinha 12 homens que ele separou para apóstolos. E ele enviou mais 70 discípulos. Então ele tinha um número grande de discípulos. Mas ele convidou para a sua Santa Ceia somente aqueles que faziam parte do seu grupo mais próximo. Então é o modelo de Jesus, foi esse. O apóstolo Paulo, quando ele escreve no capítulo 11, a partir do verso 23, ele faz uma descrição da Santa Ceia. Nota-se perfeitamente que ele se refere à igreja. Ele não está fazendo uma carta aberta a todos. Ele fala entre vós. Então ele mostra que é a comunhão da igreja. Ele repreende alguns costumes que eles tinham de se embebedar na Santa Ceia. Enfim, não faziam uma Santa Ceia de acordo com aquilo que Jesus ensinou. Então veja que ele está ensinando os crentes, ele não fala nada de alguma pessoa em pecado ou pessoa fora da igreja, ele se refere às pessoas que estão dentro da igreja. Então esse é um modelo bíblico. Quando mais ele recomenda que ninguém participe da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, é um mandamento, é um ensino. Para a pessoa que não tem comunhão com Deus, facilmente participa da mesa dos demônios. Para nós, cristãos, o que significa a mesa dos demônios? Qualquer ambiente onde o nome do Senhor não seja invocado, onde se pratica qualquer coisa contra a vontade de Deus, é mesa de demônios. Comer sacrifício a ídolos. Nós temos um problema muito sério, às vezes, com nossas crianças. Agora tem esse negócio dessa Halloween, com aqueles dois demônios que aparecem no dia 27, como que chama? Cosme e Damião, dando doce para as crianças. Eu estava vendo um vídeo que eles são sacrificados antes aos demônios e depois aquelas mães de santo distribuem para dar para as crianças. Isso é mesa de demônios. Então, uma pessoa vai participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Não combina? Não combina. Ou uma pessoa que vive numa vida pecaminosa, com pecado grosseiro, fora da vontade de Deus, participando da mesa do Senhor. Também não combina. Se não há um mandamento explícito, nós temos a mente de Cristo. E pela mente de Cristo podemos discernir o bem e o mal. Obrigado, pastor. Pastor Ezequiel vai comentar a resposta do pastor Serafim. Então, pastor Serafim, veja, quando a gente fala que não existe um mandamento explícito, isso não é, de forma nenhuma, desconhecimento da Bíblia, justamente ao contrário, é conhecimento da Bíblia. Vou dar um exemplo que não é nem a respeito de mim, eu não vou dizer que eu conheço a Bíblia. Por exemplo, um dos maiores teólogos dos escritos paulinos no mundo hoje se chama James Dunn, certo? Então, muitas obras dele aí em português, etc. Uma delas, lançada pela editora Paulus, fala-se ali a teologia do apóstolo Paulo. E ali na página 693 ele fala assim: apesar da ausência de evidência firme, provavelmente devemos supor que a ceia era a refeição compartilhada pelos batizados. Veja que o James Dunn concorda com o senhor em grande medida, né? Olha, e ele fala uma coisa importante aqui no meu contexto. Apesar da ausência de evidência firme. Você não tem essa informação, só batizado pode participar. Até porque isso geraria o problema de quem é batizado, quem não é, o batismo ilegítimo ou não, etc. Mas a gente já tratou isso suficientemente. Então esse é um primeiro ponto. Não é a ausência de conhecimento bíblico que gera essa questão. É justamente o conhecer que essa regra, ela pode ser aparentemente piedosa da parte de quem diz ter a mente de Cristo. Mas qualquer um pode dizer que tem a mente de Cristo e chegar a conclusões diferentes. Então as igrejas que partilham a ceia aberta vão dizer a mesma coisa que o Senhor. Nós temos aqui a mente de Cristo,
E aqui para nós, Cristo revelou que tem que ser aberto. Quem pratica a igreja, a ceia fechada, vai dizer a mesma coisa. Nós temos a mente de Cristo e por isso fazemos a ceia fechada. No final das contas, todo mundo vai apelar para a mesma autoridade para chegar a duas conclusões diferentes. Agora sim, olha, a importância da gente avaliar como transformar o silêncio bíblico em um mandamento, ela realmente é um campo da teologia que é importante, porque a Bíblia não diz tudo a respeito de tudo, né? Então, por exemplo, a Bíblia não diz com todas as letras, não acesse site pornográfico. Mas existe todos uns princípios bíblicos de pureza sexual, de você não olhar, não cobiçar, Cristo vai dizer, e nós vamos chegar a essa conclusão, mesmo não estando escrito desta maneira. Eu concordo, só que assim, olha, no ponto da Santa Ceia, só poder ser tomada por gente batizada, não é que eu discordo 100% disso, mas eu não vejo essa evidência tão clara, tão evidente, de maneira que eu, em harmonia com aquilo que as igrejas que praticam a ceia aberta pensam, eu prefiro deixar um espaço que evita inúmeros mal-entendidos e problemas do que a gente fechar e dizer que tal pessoa não pode participar. Eu acho que esse é o meu entendimento em relação a isso. Muito bem, esse foi o pastor Ezequiel Gomes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse debate vai continuar no próximo bloco, a gente volta já. Muito bem, nós temos agora o último bloco do programa, né, do Vejam Só, e nesse formato com tempos definidos, nós estamos definindo... Então, vamos debater a atitude das igrejas em relação à Santa Ceia. Algumas igrejas dão a Santa Ceia para quem achar que deve participar, outras restringem apenas aos batizados. Quem é que está certo? Nós estamos recebendo aqui o pastor José Serafim, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, que está dizendo que a igreja que restringe é que é a correta. E o pastor Ezequiel Gomes, ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que diz que não, que a ceia precisa ser aberta, né? Eles já se inquiriram 2 vezes e agora vão fazer a terceira e derradeira, né, inquirição, e dando tempo a gente amplia isso. Vamos lá. Pastor Serafim. Bem, eu tenho 2, vou tentar juntar essas 2 em uma. Boa. Para ganhar tempo, né? Pastor Ezequiel, a participação da Santa Ceia por algumas pessoas que estejam na prática do pecado serve de bênção ou de maldição? Em que ocasião a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas Iscariotes? Muito boa, excelente pergunta. A doutrina do pecado é uma doutrina ampla. A gente precisa entender que pecado é uma palavra muito elástica, né? Você pode definir como pecado o pior defeito, a pior transgressão, como um simples problema. Então vamos pensar assim, olha, eu às vezes ficar de mau humor e brigar com a minha esposa é um pecado, não é? Mas eu matar minha mãe com 15 facadas é um pecado também. Então veja, a palavra pecado ela é usada para coisas muito diferentes. Então assim, a pessoa que está em pecado aberto, ela pode participar da ceia ou não? E aí talvez esse seja um dos poucos critérios que a Bíblia realmente coloque de maneira clara. Você tem uma questão, especialmente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, no capítulo 10 e no capítulo 11, que dão a entender sim que membros excluídos podem ser excluídos da igreja, e isso implica sim que se ele está excluído, ele não estará ali no momento da Santa Ceia e não vai participar em função de uma disciplina, em função de uma exclusão, de uma situação como essa. Claro que o que define um pecado grave, ou o que um pecado normal, se é que existe algum pecado normal, que não... Porque assim, se todos os pecados forem excluírem da ceia, todo mundo vai ser excluído de tomar ceia. Eclesiastes capítulo 7, verso 20 diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Certo? Agora, claro, a pessoa que está vivendo numa rebelião, afrontando a Deus, por exemplo, o caso daquele jovem em Corinto, né, que estava fazendo uma situação de prostituição gravíssima, naturalmente Paulo se levanta para dizer, olha, não é por aí. E acima de tudo também, Paulo está preocupado
com a questão da divisão dentro da igreja, especialmente nas classes sociais. Você vê que os mais ricos estão chegando primeiro, estão comendo e se embriagando e etc. E os mais pobres, às vezes, nem têm o que comer, estão numa situação complicada ali. O que deveria ser o símbolo de uma união, o símbolo de uma generosidade, o símbolo de um amor fraterno, o ágape, né, que o pastor Serafim fala, estava se tornando o quê? O palco de hipocrisia, o palco de maldade. E nesse ponto, inclusive, Paulo chega a dizer, vocês nem estão fazendo ceia. Vocês estão fazendo aí comida, mas ceia não está fazendo. Porque eu recebi do Senhor, o que eu passei para vocês, o que eu recebi, que o Senhor Jesus, e aí Paulo implica e impõe uma solenidade, uma importância de que aquilo ali é algo muito importante. Agora sim, olha, a única restrição que se diz a respeito da ceia é que cada um avalie a si mesmo e não coma indignamente. Aí esse é o ponto, acho que você quer chamar a atenção, né? Veja bem, a pessoa que está vivendo de uma forma indigna, realmente ela tem que ser excluída. Mas excluída por quem? Por ela mesma. Ela mesma, você avalia a si mesmo, e aí você não queira profanar o corpo e o sangue do Senhor. Se a igreja conseguir imprimir de maneira séria a santidade da Santa Ceia, o pecador que está vivendo fora daquilo ali, ele vai sentir esse peso e ele vai excluir a si mesmo. Você não vai precisar dizer porque você não é batizado, porque você não pode participar da Santa Ceia. Pastor Serafim, seus comentários. Você que é uma pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, que não tem compromisso com Deus, não tem capacidade para julgar se ele é digno ou não da Santa Ceia, porque ele nem mesmo conhece o simbolismo da Santa Ceia. Então está muito claro que essa advertência do apóstolo São Paulo, examine-se o homem a si mesmo, ela se refere a crentes, a membros da igreja, que tenha conhecimento da palavra de Deus e que conheça o significado da Santa Ceia. Só assim ele é competente para fazer um auto juízo. Caso contrário, não tem condição. Por que o apóstolo recomenda que o homem julgue-se a si mesmo? Porque o pastor da igreja ou a direção da igreja não pode penetrar na mente das pessoas, saber o que se passa no interior de cada pessoa. Então, cada cristão deve ter a capacidade de fazer um auto-julgamento e saber se a sua condição lhe permite a comunhão dos santos ou não. Caso contrário, o apóstolo mesmo recomenda que essa Santa Ceia não vai servir de bênção. Foi, aliás, a pergunta que eu te fiz. Judas, né? Se a Santa Ceia deve servir de bênção ou de maldição. E que, aliás, essa resposta não me veio. Mas o apóstolo recomenda que a pessoa que tome a Santa Ceia indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Portanto, é de responsabilidade de uma pessoa que já tem conhecimento de Deus, da palavra de Deus, para julgar se as suas atitudes, a sua maneira de viver está de acordo com a palavra de Deus ou não. Se ele sentir que está ao contrário, está fora, se ele pecou, então ele está indigno de participar da Santa Ceia enquanto aquele pecado estiver encoberto. O que ele deve fazer? Confessar vossas culpas uns aos outros. Deve abrir o coração, confessar sua culpa, se reconciliar com Deus, se reconciliar com a igreja. Porque, veja bem, Santa Ceia fala de uma comunhão, fala de uma refeição junto. Alguém se senta na mesa com o inimigo? Alguém senta para comer com o adversário? Ninguém. A gente só come junto com alguém com quem nós temos comunhão. Então, nossa comunhão com Deus, porque a Santa Ceia é uma lembrança da morte do Senhor, e junto com os irmãos que professam a mesma fé. E se nós pudéssemos ir um pouco mais além, no princípio, o pastor Ezequiel se lembrou da Páscoa, o que ela tem uma projeção da Santa Ceia. Mas como já soou o meu sino, o Weber já está mirando... Termina. Não posso. Não. Pois bem, para participar da Páscoa havia alguma restrição, sim. A pessoa devia ser circuncidado e devia estar em pleno cumprimento da lei de Moisés. Caso contrário, estava excluído da participação da Páscoa. A Páscoa era uma lembrança da libertação que o povo alcançou de Deus e tal. E a Santa Ceia é uma
A Páscoa era uma sombra, uma figura da Santa Ceia que nós participamos hoje, da comunhão dos santos. Lembrar que nós somos salvos, remidos pelo sangue de Jesus. Ele derramou seu sangue na cruz. E quando nós tomamos o vinho, lembramos do seu sangue que nos purificou. Quando nós comemos o pão, lembramos da sua carne que foi rasgada por nós. Esse preito de gratidão a Deus, de reconhecimento que não somos dignos, não somos merecedores. Então nós comemos a Santa Ceia, lembrando-nos deste ato solene da morte e da ressurreição do Senhor. E uma coisa interessante, lá no céu vai ter uma Santa Ceia. Amém. Que Jesus falou, eu não beberei mais o fruto da vide até aquele dia que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Portanto, quem participa da ceia aqui pode participar lá. Tá bom. É bom verificar isso. Amém. Pastor Ezequiel, o senhor vai fazer a sua terceira pergunta e nos comentários o senhor pode usar 1 minuto a mais. Ah, está se vingando. Não, estou equilibrando. Ó, pastor. Deixa eu usar 1 minuto, então, na fazer a pergunta. Porque assim, ó, até quebrar um pouquinho a regra no ponto só de comentar um pouquinho. Sim. Eu não comentei a questão da bênção e da maldição, não porque eu não tenha pensamentos a respeito, mas de fato essa é uma questão muito profunda. Paulo diz, né, o evangelho que pregamos é o quê? Cheiro de vida, para quem vai viver, e cheiro de morte para quem vai morrer. Então o ponto de haver uma maldição para quem come indignamente, eu creio que não é um fundamento para se proibir a ceia aberta, mas é simplesmente o alerta, né? Mas tudo bem. De qualquer forma, eu queria pintar um quadro, sim, pastor Serafim, para você tentar dizer assim, o que você pensa que aconteceria. Veja bem. Imagine assim no nosso mundo pós-moderno de hoje, muitas pessoas assim fluem entre os cultos, né? Vai num culto aqui, vai num culto ali, às vezes não tem compromisso nem com uma doutrina aqui, nem com a doutrina ali, e de repente uma pessoa não batizada vai numa igreja, chega ali num momento de culto, lá na igreja do Senhor, e de repente assim, no teu sermão antes da Santa Ceia, se sente tocado, entende que gostaria de participar desta salvação ou desta comunhão, talvez não tenha muito claro a questão do batismo, ou de qualquer forma, assim, ela quer fazer aquilo naquele momento, ela não quer esperar o batismo que vai ter daqui 30 dias, e de repente ela quer tomar essa Santa Ceia, ela não conta para ninguém ali e ela acaba tomando, certo? Vamos pensar que ela vá se batizar dali 30 dias. Dentro desse período, ou enfim, o que acontece com essa pessoa que toma a Santa Ceia sem ser batizada? Ela é amaldiçoada? Ela vai se perder? O que acontece com ela? Porque assim, se não houver também consequência, qual que é o sentido disso? O que acontece com a pessoa que toma a Santa Ceia sem ser batizada e é batizada depois, ou que não é batizada? Como é que funciona isso? Qual é a consequência da pessoa que toma a Santa Ceia sem ser batizada? Pastor Ezequiel, o fato de haver uma seleção para a Santa Ceia, porque a Santa Ceia é um ato solene, um ato santo, então é a maneira de conscientizar as pessoas de que ele está crendo no sacrifício de Cristo e salvo através do sangue que Jesus derramou. Então nós não vamos julgar a pessoa que tomou a Santa Ceia simplesmente porque a igreja não tem como investigar cada pessoa. Porque a igreja é ensinar e ele é o responsável. Uma igreja com poucos membros até se consegue. Teve tempo que a igreja ficava um diácono na porta exigindo um cartão de membro, né? Hoje uma igreja, a minha igreja no Belém, com mais de 3 mil membros, é impossível fazer isso. Sim. Então ensina-se do púlpito e as pessoas que tenham sobre si a responsabilidade. Que a igreja ensinou, falou. Esse daqui é para os membros da igreja, para os crentes batizados. E a pessoa não é batizado, se ele tomar aí é por conta dele, porque ele ouviu o ensinamento. Então, essa questão da pessoa vai batizar daqui a um mês, mas já tomou a Santa Ceia. Sabe, tudo que é muito fácil perde o valor. Aquilo que é mais difícil é mais valorizado. Então a pessoa entra e vê os crentes tomando Santa Ceia, os crentes se alegrando, os crentes recebendo bênção, ou eu também quero participar. Você quer? Quero, o caminho é esse. Pague o preço. Não é entrar aqui tomando Santa Ceia. O que é Santa Ceia? Santa Ceia é a comunhão dos santos. Como que uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo, ainda não foi batizado segundo a palavra de Deus, ele não goza de comunhão dos santos ainda. E se ele não gosta dessa comunhão, ele não pode participar. É ilícita essa participação. É um negócio bastante delicado esse daí, porque vamos dizer o seguinte: uma pessoa decide aceitar a Jesus.
ele dá o seu sinal de aceitação a Cristo. Eu recebo Jesus, pede perdão dos seus pecados. Se ele morrer naquela hora, ele é salvo. Certo. Porque lembra do ladrão da cruz, não é? Perfeito. Até a última hora ele estava perdido. Quando ele fez aquela oração de confissão, Jesus falou, hoje você vai estar comigo no paraíso. Lá no céu o ladrão vai tomar Santa Ceia. E ninguém pode impedir. Porque ele... Mas se ele estivesse conosco, ele não poderia tomar. Deus conhece o coração, mas nós não. Nós não sabemos o que se passa no interior da pessoa. Então, se a pessoa quer a comunhão dos santos, entra pelo caminho da palavra de Deus e da igreja que age de acordo com as Escrituras, então ele está amplamente liberto para tomar a Santa Ceia. Caso contrário, ele comete uma transgressão. Pastor? Ok. O que eu percebo assim, pastor Serafim, é que no final das contas, na prática, a gente acaba agindo da mesma forma, né? Porque se ensina a seriedade, a santidade da Santa Ceia e fica a critério das pessoas participar ou não, se é daquela igreja ou não, se foi batizado ou não, e no final das contas acaba que o Espírito Santo, numa relação pessoal com cada um, e cada um em relação com o Espírito Santo acaba tomando essa decisão de participar ou não, não sendo uma regra assim, totalmente impositiva da parte da tua igreja, da minha, etc. Então, eu só gostaria de comentar, por exemplo, no Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se fala assim: o exemplo de Cristo proíbe a exclusão da ceia do Senhor. Verdade que o pecado aberto exclui o culpado. Isto ensina plenamente o Espírito Santo. Além disso, ninguém pode julgar. Deus não deixou aos homens dizer quem se apresentará nessas ocasiões, pois quem pode ler o coração? Quem pode separar o joio do trigo? E nesse ponto, apesar de divergências que podem existir entre nós, a gente está em plena comunhão, né? A gente entende que nós não temos condições de julgar, essa é uma questão delicada, a gente entende isso. Às vezes, a exclusão da participação da ceia pode fazer o bem, como você coloca, de a pessoa ter o desejo de procurar uma santificação ou o batismo, etc. e tal, mas às vezes, na falta de entendimento de algumas pessoas, às vezes machuca, às vezes entristece. E assim como Cristo derramou o seu sangue por todos, e aqui dando uma mensagem meio arminiana, né? Assim como derramou por todos, cremos que todos são convidados à ceia do Senhor. Claro que a ideia é que pressupõe-se fé. E aí, se a pessoa tem fé para participar da ceia, por que não vai ser batizada? É natural, então, que as igrejas, as pessoas que vão participar da ceia, acabem demonstrando ser quem? As pessoas batizadas, porque se elas têm fé na ceia, elas têm fé em Cristo. Cristo diz que quem crer e for batizado será salvo. No final das contas, a fé em Cristo vai adequando essas situações, de maneira que se uma pessoa tomar a Santa Ceia 6 meses antes de se batizar, mas aquela obra já começou, vamos pensar assim, do outro lado da teologia, já foi predestinada antes da fundação do mundo, Deus já entendeu, a pessoa já aceitou, já partilhou, já entendeu e já está em comunhão, ainda que não passou pelo ritual, de repente pelo ciclo de estudos bíblicos, de discipulado, para poder ter uma carteirinha de membro e poder participar plenamente. Essas regras, eu não creio que elas são totalmente, por exemplo, que elas são satânicas, que elas são erradas, mas eu creio que elas são humanas. E às vezes elas podem fazer bem, resguardando a Santa Ceia, mas às vezes elas podem ser um pouco de um farisaísmo, colocar uma cerquinha na lei de Deus para fazer a pessoa não pecar naquele ponto ali. Mas às vezes essa cerquinha às vezes pode atrapalhar ao invés de ajudar. Mas claro, isso não é um desrespeito para com as igrejas que partilham a ceia fechada. As pessoas têm pleno direito, as comunhões têm pleno direito ao seu entendimento e à sua prática, mas o nosso entendimento um pouquinho mais aberto também não é desrespeito para com a Santa Ceia, também não é uma questão de qualquer um pode tomar de qualquer jeito. Santa Ceia é solene e sagrada e todos são convidados a ela. Muito bem. Nós fomos perguntar lá para os crentes como é que eles entendem ou como é que eles responderiam à pergunta tema. Vamos ver. Se você considera certa a atitude das igrejas de darem a Santa Ceia só para quem é batizado? Eu acho correto isso, sim. Porque você participa de um corpo de Cristo. Quando Jesus fez a Santa Ceia, era entre seus discípulos. Acho que a pessoa precisa ter discernimento e entendimento daquilo que está fazendo. Talvez um novo convertido não saiba muito bem aquilo que está fazendo. Precisa entender o conceito daquilo. Não é simplesmente o partir do pão ou beber um vinho ou um cálice de suco de uva. É o porquê, o significado daquilo. Acho que só pessoas que realmente passaram pelas águas, têm isso, sabem o que é isso. Então,
na Bíblia não dá base, né? De quem seria batizado ou não. Aí fica o critério dos pais da igreja, né? Que trouxe toda a formação da igreja, todo o clero da igreja. Porém, a Santa Ceia é um remédio para aquele que está doente. É que nem um filho. Se você pega um filho e castigar ele, você castiga ou deixa no banco. Porém, você não tira o alimento dele. E a Santa Ceia seria o alimento daquele crente que está já precisando, né? Do alimento. Então, eu acho que é errado. A Bíblia diz que a Santa Ceia, a Bíblia diz, examina o homem a si mesmo, beba do meu cálice e come do meu pão, né? Então, às vezes, muitas pessoas estão tomando a Santa Ceia por livre botando vontade, para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor Jesus. Então, a Santa Ceia realmente é só para aqueles que é batizado nas águas. A Bíblia diz. Achou correto. Porque a pessoa tem que ter o conhecimento do que é a Santa Ceia, para poder participar da Santa Ceia. É a minha opinião, né? A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, né? Quem não crê está condenado. É uma questão para pensar também, viu? Legal. Legal foi a resposta. Pois é. Bom, eu tenho uma pergunta para vocês dois. E aí Faça uma facinha para mim, por favor. Faça uma facinha para mim. Não, é a mesma. É a mesma. É a mesma. Porque vocês concordaram em muitas coisas aqui e tal, e eu discordei. Então vamos lá. Pastor Serafim, o senhor mencionou várias e várias vezes que a pessoa, para participar da ceia, tem que ser batizada do modo bíblico, conforme a Bíblia ensina, senão não é batismo. Como é que vocês lidam com os presbiterianos que visitam a igreja no dia da Santa Ceia? Reverendo Weber, nós não vamos dizer para o presbiteriano, você não pode participar da Santa Ceia. Eles são bem recebidos no nosso meio, apenas é um dever do pastor explicar que a Santa Ceia é para os membros da igreja, os membros batizados. Ora, o presbiteriano é uma pessoa que já está orientado, ele sabe que há uma diferença de batismo entre a Assembleia de Deus e a igreja presbiteriana, que adota o batismo infantil e o batismo por aspersão. Sabe que é diferente do batismo da Assembleia de Deus, que batiza a pessoa já adulta e por imersão. Então a igreja não vai proibir, não, você não pode tomar Santa Ceia. Apenas a igreja orienta, ensina e deixa a critério dele. Ele é um crente, ele é um crente maduro, sabe o que está fazendo. Mas esse batismo é bíblico? 100%. O senhor falou o tempo todo que o batismo tinha que ser bíblico, o batismo presbiteriano para vocês não é bíblico, não. Não, realmente não é. Então... Nós não vamos proibir, não, o senhor não pode tomar a Santa Ceia. A igreja apenas explica que é para os membros da igreja, para os batizados. Tá. Agora, se ele acha que ele é uma pessoa já madura, sabe o que está fazendo, nós não vamos ficar lá, não, o senhor está proibido. Não é isso que a igreja vai fazer. Bom, a mesma pergunta para o irmão, com uma ênfase um pouquinho diferente. Acredito que em relação à questão da igreja adventista, não pese tanto o formato do batismo, não sei. Eu sei muito pouco sobre os adventistas, mas as agudas diferenças doutrinárias, né? Os presbiterianos batizam criança, batizam por aspersão, são calvinistas, creem na eleição soberana de Deus, não veem com bons olhos a doutrina do juízo investigativo, que é uma das distinções da igreja adventista. O presbiteriano pode tomar Santa Ceia lá? Com certeza, absoluta. Tanto é que a nossa posição ela é um pouco mais confortável justamente por ser aberta, né? Agora sim, olha, obviamente a igreja adventista tem uma ampla tradição protestante, mas obviamente que ela não tem toda a tradição protestante. Então, nesse ponto, nós nos alinhamos com os batistas, né, que é aqueles que creem no batismo adulto, ou pelo menos mais consciente, e por imersão. De qualquer forma, nós cremos que esse é o batismo mais correto. Agora, é interessante esse tipo de questão que justamente nos lança as diferenças de entendimento entre nós e aquilo que é mais importante. O que eu posso dizer é que eu discordo da igreja presbiteriana ou dos calvinistas em muita coisa, mas eu não os deixo de considerar irmãos em Cristo. Por isso eu tomo Santa Ceia com eles, celebrando a unidade do corpo de Cristo, ainda que nós entendamos que existem diferenças doutrinárias, comportamentais, em termos de tradição, em termos de entendimento. E essas questões, elas demonstram um pouquinho da riqueza, né,
desse cristianismo que Cristo deixou e que cada um pega um pedacinho e vai vivendo da melhor forma possível. E o resumo de todo esse cristianismo é o quê? Se vocês amarem uns aos outros, vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Isso não só nos nossos grupinhos, os adventistas com os adventistas, os presbiterianos com os presbiterianos, Assembleia com a Assembleia, não, entre todos nós. Apesar das nossas diferenças, podemos nos amar, apesar das nossas diferenças, podemos nos respeitar, e estou até com vontade de fazer uma Santa Ceia com todo mundo, todos nós aqui, viu? Amém. Tá bom. Deus abençoe. Bem, nós conversamos aqui, né, foi um debate bastante amistoso, com o pastor José Serafim, que é ministro da Igreja de Assembleia de Deus do Ministério Belém, e com o pastor Ezequiel Gomes, que é ministro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esses dois irmãos estão à disposição de vocês por intermédio do nosso site. Então, você pode fazer convites, tirar dúvidas. O contato desses dois irmãos está lá publicado no vejamsó.com.br, na aba Convidados, inclusive para você encomendar os livros, né? Que eles anunciaram aqui. Você encomenda o livro pelo e-mail, ele já te manda com uma dedicatória e tal, aí você pode falar, eu sou muito amigo do autor e tal, né? Isso tudo é muito legal, tá bom? Vamos ver quem ganhou o brinde da Agrade. Maximiliano Araújo Rolim da Silva. Uau, que nome bacana! Ele mora em Brusque, Santa Catarina. Parabéns, Maximiliano. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontramos no próximo Vejam Só.